Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. E hoje o papo tá simplesmente sensacional, porque é um assunto que eu, Jéssica, sempre tive curiosidade. Já vi muita gente trabalhando nessa modalidade, tendo bons retornos, mas é algo que eu nunca tive muito conhecimento. E eu sou grata ao mercado imobiliário e aos clientes e quase clientes, vocês vão entender isso daqui agora, que essa troca de experiência, esse papo, essa conversa que vai fluindo às vezes numa rede social, no WhatsApp, numa conversa. E o convidado de hoje foi dessa forma que ele está aqui na mesa hoje. Há uns 3, 4 anos atrás, eu acho que foi, ele quase, por muito pouco, não virou meu cliente, mas ainda vai virar, pode anotar isso daí. Mas olha que bacana o assunto de hoje. A gente vai falar sobre imóveis de leilão, sobre como que funciona, as regrinhas, os diferenciais. E eu convidei o Carlos Antônio, que ele é advogado especialista em direito tributarista, lutador de jiu-jitsu faixa roxa. Dessa vez eu não errei, falei certinho, que antes a gente gravou o episódio e deu um probleminha, a gente tá gravando de novo. Agora eu não errei, antes eu tinha falado faixa azul. E investidor do mercado imobiliário em imóveis de leilão. E eu falei, Carlos, bora bater um papo sobre isso, para conversar, para eu, Jéssica, como corretora, inclusive, entender um pouco mais. Então, o roteiro, o briefing aqui foi muito fácil de fazer, porque eu tenho inúmeras dúvidas e vou aprender com vocês aqui hoje. Carlos, meu amigo, muito obrigada por ter topado participar, bater esse papo aqui comigo, e tenho certeza que vou aprender muito aí contigo hoje. Brigadão, viu? Obrigado, Jéssica, pelo convite, né? Pela confiança e tomara que tenha algo aí, não a ensinar, mas a trocar de experiência com o teu público, né? Com Tomara que seja muito certeza. proveitoso. Com certeza, sempre eu digo que toda vez que eu sento nessa mesa eu aprendo alguma coisa, a gente troca experiência e quem assiste também vai aprender, não tenho dúvidas. Show de bola. Ô Carlos, mas me conta, antes de a gente entrar um pouquinho mais nessa parte de técnica de leilão, os tipos de leilão, como que tu começou a se aventurar nesse mercado de imóveis de leilão? Como que surgiu esse insight de, cara, vou ver qual é desse negócio? Bom, vamos lá. Pela própria faculdade de Direito, a gente já tinha um certo contato com o tema leilão, né? Porque o leilão, muitas das vezes, ele ocorre dentro de um processo judicial. Né? Então, ali eu já tinha um certo contato. E eu sempre fui bastante curioso em relação a investimentos. Sempre procurando ler, estudar um pouquinho, desde renda fixa, investimento em bolsa de valores. Fuçador. Fuçando várias modalidades de investimento. Né? E nisso, eu não sei nem te dizer exatamente quando, mas surgiu também a questão dos imóveis, né, de leilão. Porque muito se fala, ganhou tantos por cento de imóvel de leilão e tal. E esse percentual, comparando com alguns outros investimentos, acaba chamando atenção mesmo, porque é um percentual muitas vezes alto. Claro que se paga um preço, né, de tomar cuidado, etc., mas é um percentual que pode representar bastante. Então, daí que surgiu o interesse. Do interesse mesmo até a primeira arrematação, posso dizer que foram anos, assim. É mesmo? Meio que namorando, hoje eu vou, né? Não vou. Então, e aí surgiu assim, meio que naturalmente pela minha curiosidade em investimentos mesmo, né? E tu, tipo, tu acompanhou algum canal, algum, não sei, como é que o pessoal fala? Instagram, alguém especializado nisso? Ou realmente foi um englobado ali do direito, os livros realmente de pesquisa? Porque às vezes o pessoal assim, cara, eu quero saber mais. Onde eu acho isso? Tu encontrou alguma referência em relação a isso? Livro de leitura, alguma coisa? Encontrei. Assim, já tinha essa questão jurídica, né? Mas o leilão, a arrematação do imóvel em leilão, ele não é puramente jurídico. Ele tem também uma análise jurídica, mas tem várias outras análises que precisam ser feitas, né? A mercadológica, né? Preço, enfim, é uma delas. Então, no começo foi meio que só com a bagagem jurídica e perguntando. A gente não pode ter vergonha de perguntar, Justo. né? E depois, aí eu fiz um curso específico, né? Para leilões de imóveis, né? Que ajudou principalmente, assim, na parte de organização. Ferramentas de organização. Planilhar os imóveis que têm interesse, o custo, né? Essa parte, assim, que eu fazia de uma forma bem
arcaica, vamos dizer assim, quase que desleixada, né? Depois eu contei com esse curso para fazer essa organização. É um curso, sim, muito bem conceituado, que é o pessoal da Smart Leilões. Legal. Tá? O Instagram deles até eu nem sei qual é, mas deve ser Smart Leilões. Que massa. E é um curso bem completinho, sim, ajuda bastante. Né? Para quem tá querendo começar, eu acho que é legal fazer. Né? Mas não é o juridiquês, né? Não. Mais tranquilo. Envolve também o jurídico e é onde o pessoal tem muita dificuldade. Porque eu sei porque tinha uns grupos, né, de conversa, o pessoal falava, nossa, eu não entendo nada dessa parte jurídica e tal. Mas ele engloba tudo. Todas as fases, né? Desde a arrematação, né, da análise para arrematação, inclusive parte de reformas, enfim. Poxa, que massa, completaço. É bem completo, é bem legal. Bem legal mesmo. Que bacana. Carlos, quando eu comecei a criar o nosso roteiro aqui também, eu dei uma pesquisada para não vir aqui sem muito conhecimento, porque realmente é algo que eu sou totalmente leiga, só realmente de eu ver assim, aquele cara arrematou um monte de imóvel de leilão, botou tudo para alugar e tá fazendo a carteira. E aí a gente fica com aquela curiosidade, assim como tu ficou de, deixa eu ver se é isso aí mesmo, esse negócio. E eu vi que existem alguns tipos de leilões, né? Eu anotei aqui na minha colinha, que é o extrajudicial, o judicial e o da Caixa. Me corrige se eu estiver errada. Quais são os diferenciais de cada um deles? O que muda aí de cada um deles? Certo. São os dois grandes grupos, judicial e extrajudicial. Tá? O da Caixa a gente pode dizer que está dentro do extrajudicial também. Entendi. Né? O extrajudicial geralmente vai ser um banco que não recebeu as parcelas do financiamento, né? Tomou o imóvel para si, tomou, que eu digo, na matrícula só, é só documental, né? E ele disponibilizou ele para leilão. O judicial é dentro de um processo judicial mesmo, que algum devedor teve um imóvel penhorado e aí é feito o leilão dentro daquele processo. As diferenças são bem significativas, assim, sabe, Jéssica? Desde os cuidados que a gente tem que ter para não cair em alguma armadilha ou ter algum risco de prejuízo, como forma de pagamento, é bem diferente mesmo. O extrajudicial, por exemplo, muitos permitem financiamento, né? O judicial já não. Olha só. Muitos são à vista ou no máximo parcelados, né? Em poucas vezes. Poucas vezes, 18, 24 vezes, né? Tem algumas exceções ali, quando é débito tributário, que às vezes parcela um pouquinho mais, né? Mas são mundos diferentes. Apesar de parecer a mesma coisa, assim, é leilão, tudo igual, não. São bem diferentes, né? E dentro do judicial, tem uma modalidade até que é onde surgem as grandes histórias de leilão, assim, que são leilões que a gente fala de massa falida. Que às vezes aparece lá imóvel, sei lá, de 10 milhões, é o valor da variação, e o lance mínimo, sei lá, R$100. Nesse mato tem cachorro, rapaz. É que é o lance mínimo, geralmente, né, é bem disputado sobe. E aí vai subindo. Né? Mas as grandes histórias que falam assim, não, eu conheço um cara que arrematou uma casa por R$100, né, uma casa de 3 milhões por R$100, geralmente é no de massa falida. Né? Não. Acontece, tá? Não aconteceu comigo. Sério mesmo? Né? Tomara que logo aconteça. Mas... assim, espero, meu amigo. Ô, louco! Mas acontece, é raro, mas acontece, né? É possível. Né? Esses geralmente são nos leilões de massa falida, que é processo de falência mesmo, né? Uma empresa que faliu. Exatamente. Tanto que geralmente são parques fabris, né? Galpões, geralmente são esses imóveis que aparecem nessas modalidades aí de massa falida. Então, o judicial é geralmente alguma coisa que é uma dívida. Um exemplo aqui. Dívidas diversas, vamos dizer assim, o judicial. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje a gente tem muito ramo têxtil na região. Sei lá, eu comprei um apartamento no nome da minha empresa faliu, e aí eu fiquei devendo para uma empresa de fios, sei lá. E aí essa empresa de fios entrou, achou aquele apartamento e botou para leilão para receber a dívida do fio. Isso aí, dentro do processo, ela vai pedir para o juiz penhorar, o juiz vai penhorar isso e aí depois vai pro leilão. Esse aí é o judicial. O extrajudicial é parcela de financiamento mesmo. Aí o imóvel ele já está alienado a um banco. Isso aí. E a questão da burocracia ou até propriamente da segurança. Então, o extrajudicial, que é alienado ao banco, ele se torna um pouco mais seguro, vamos assim se dizer, para o investidor que quer começar agora. Se fosse para recomendar, assim,
Carlos, quero começar amanhã. Tem um dinheirinho ou tem um crédito pré-aprovado. Eu recomendaria começar por um leilão extrajudicial e de preferência da Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa Econômica tem algumas vantagens, assim, no dia a dia dos leilões a gente chama assim, vovozinha da vovó Caixa. Né? Porque, por exemplo, tá quais? sempre ajudando o netinho. A Caixa, por exemplo, às vezes paga a intermediação ali, todo o despacho imobiliário, às vezes a Caixa paga, né? Nossa. Providencia tudo. Claro que as despesas não, né? Vamos dizer assim, emolumentos cartorários não, mas ela pega teus dados e faz tudo. Só vai lá assinar. Assinar e deu. E deu. Ela garante algumas questões também, caso o leilão venha a ser anulado, a Caixa, isso até os outros bancos, a maioria também, mas garante que o teu dinheiro vai ser devolvido, né? Olha, então, é uma segurança a mais. Uma segurança a mais. E aí, por isso que Carlos, não quero pela Caixa. Tá, então vai em banco grande. Porque banco também quebra. Né? Banco às vezes também tem dificuldade de ter contato. Né? Então, mas eu recomendo pela Caixa, começar pelos imóveis da Caixa ou algum outro, né? Os outros bancos não têm essa facilidade de... Não. Banco privado, principalmente, não tem. A Caixa é a mais amigável, vamos dizer assim, pro arrematante. Quando tu fala ali que a Caixa ela acaba ajudando ali na parte do despacho, né? Por exemplo, quando a gente vende um imóvel novo, eu sempre digo pro cliente assim, se prepara para uns 10 mil reais de documentação, 5 mil é para Caixa, 5 mil é para transferência do imóvel, de cartório, ITBI, emolumentos. E dentro desses 5 mil da Caixa é a emissão de contrato, a vistoria de engenheiro, o seguro do imóvel que a Caixa exige, que aí juntando eu falo pro cliente que vai dar 5 mil dos 10 que tem. Seria no processo de leilão, existe essas despesas ou não? Algumas são dispensadas. Olha só. Algumas são dispensadas. Provável é a vistoria. A vistoria, por exemplo, só que tem que lembrar que vai ter na tua venda, se financiar pela Caixa, né? Justo. Mas na compra ela já tá, entre aspas, avaliada, né? Aí não tem esses valores. Isso. Então pode financiar o imóvel extrajudicial? E a grande vantagem da Caixa é que o imóvel que ela aceita financiamento, não são todos, tá, Jéssica? Mas isso vai dizer no edital. Legal. No edital, que é, vamos dizer assim, o chamado para participar do leilão, ele vai prever se o imóvel é financiável ou não. Tá? E na maioria das vezes que ele for financiável pela Caixa, a entrada vai ser só de 5%. Opa! E aí tem mais os 5% do leiloeiro, claro. Né? Então vamos dizer assim, com um aporte de 10% do valor da arrematação, a pessoa já consegue arrematar esse imóvel e financiar o restante. Né? O leiloeiro, então, esses 5% é como se fosse uma comissão de um corretor de imóveis, vai para o leiloeiro. Isso aí, o leiloeiro, em regra, 5%. E aí faz, por exemplo, a gente vê lá, o lance inicial, 200 mil reais. Mais 5% do leiloeiro. Isso, é a parte. Já é um valor que a galera que tem tá gente começando... que esquece. Tem gente que esquece, porque é a parte, não é 200 mil com a comissão do leiloeiro. Né? Porque na corretagem de imóveis, né, quase que todas as vezes o preço é aquele ali. Aí depois faz o rateio com quem tem que ratear. Sim. Ali não, 200 mil, vamos dizer, é pra Caixa, e sobre os 200 mil vai incidir ali o 10 mil do leiloeiro. E a documentação dos imóveis é normal? Dá de fazer a transferência? Dá, tudo normal. As taxas são as mesmas? Não tem desconto? Não rola nada? Não tem desconto. O que tem é uma discussão sobre o valor do ITBI, né? Que vamos dizer assim, o arrematante, o investidor, considera certo que o ITBI seja cobrado com base no valor da arrematação. E a maioria dos municípios entende que é valor normal de mercado. Entendi. É sobre o valor da avaliação do IPTU, das coisas. Porque aí daria uma bela de uma diferença depender da negociação. Se tiver um desconto bom na arrematação ali, isso pode ter um impacto grande no ITBI. Né? E aí isso muda de cidade para cidade ou é alguma... Muda. O entendimento de cidade para cidade pode mudar. Nesse caso... Algumas são mais maleáveis, não, é a arrematação e pronto, é o valor da arrematação e pronto. Outras não, exigem que seja o valor de mercado. Né? Assim como a gente mesmo que vende imóvel sem ser de leilão,
Muitas vezes, a prefeitura avaliou um valor acima do que eu realmente comprei. Vamos lá, vamos entrar com uma contestação sobre esse valor para ti também não pagar a mais, né? Basicamente é isso. Isso, tem essas possíveis discussões, né? Tem isso aí. Tá, ô Carlos, agora eu vi ali que tu falou da comissão do leiloeiro também, né? Para te entrar num leilão, como que funciona? Tu entra em contato com o leiloeiro, qual que é o caminho para te iniciar nesse mundo aí de leilão para quem assiste a gente? Certo. Vamos imaginar que alguém tá vendo aqui o podcast, vou pesquisar imóvel de leilão na minha cidade. O que eu recomendo fazer? Joga lá no Google, imóvel, ou sei lá, apartamento ou casa, leilão Brusque. Tá? Ali já vai aparecer alguma coisa nos resultados do Google. Né? Clica no site do leiloeiro, tá? Vê lá os imóveis que tem disponíveis, mas toma o cuidado de verificar se é um site verdadeiro. Que loucura. Porque pode existir algum tipo de golpe de falso site de leiloeiro. Carlos, como é que eu pesquiso isso? Vai no site da junta comercial daquele estado, né, que em Santa Catarina é a JUSESC, né? Vai lá e verifica se aquele leiloeiro é cadastrado. No cadastro dele vai ter o site, aí clica por aquele site e confere se é o mesmo, se tá tudo certinho. Tem que ter esse cuidado, tá? Porque no de imóveis até não é tão comum, tá, Jéssica? Falso leilão, mas às vezes de carro, outros itens, acontece até bastante. Eu já caí numa dessa, rapaz, de comprar um carro de leilão, que aí na hora não é pequena monta, acho que não sei o que, não, beleza. Rapaz, é um Peugeot ainda, pra ajudar o VO, pra ajudar o VO da corretora. E no fim, depois eu fui descobrir que era média monta, o carro já tava com o Cyborg embaixo, acho que é o nome disso aí. Todo detonado, então tem que ter esse cuidado também no imóvel em si, pro leiloeiro específico. E desculpa a minha ignorância, mas tipo assim, o imóvel é aqui de Santa Catarina. Por via de regra, o leiloeiro tem que ser de Santa Catarina ou é vários leiloeiros no mesmo imóvel? Não, o imóvel geralmente vai estar vinculado a um leiloeiro só. A um só. Mas o imóvel pode ser Santa Catarina e o leiloeiro pode ser de qualquer outro estado. Pode ser de qualquer outro estado. No judicial, geralmente, até que não. Né, os juízes costumam ou nomear alguém, né, do estado, mas é que o advogado que representa quem tem a receber também pode indicar. Entendi. Então, vamos dizer que o meu leiloeiro de confiança é lá do Distrito Federal. Eu posso indicar ele nos meus processos aqui em Brusque também. Né? Então, não necessariamente vai ser do mesmo estado que o imóvel, não. Interessante. De banco quase sempre... Porque assim, o que o banco faz? Ele faz um edital só. De todos os imóveis que em determinado momento eles deixaram de receber as parcelas. Então aquele lote de imóveis vai para um leiloeiro só. E aí tem de tudo que é estado. De tudo que é canto. E tá com um leiloeiro apenas. Né? Só que isso é bom, tá, Jéssica? Porque assim, vamos falar do cadastro, né, no leiloeiro. Vamos dizer que eu vi um leilão caixa lá. Às vezes até aparece na mídia assim, a Caixa lança edital com imóveis em 20 estados e no Distrito Federal. Né? Quando é um leiloeiro só, a gente consegue fazer um cadastro só naquele leiloeiro e analisar vários imóveis de vários estados. E naquele dia a gente entra e os leilões vão acontecendo em lotes sequenciais, assim. Eu anoto lá o meu número de lote. Nesse eu tenho interesse, esse eu tenho interesse, esse eu tenho interesse. Perdi esse, vou pro próximo. Ganhei esse, acabou o dinheiro, fui embora. Foi Se embora, tem mais deu. dinheiro, vai continuar. Né? Deu por hoje. Mas dá de arrematar vários na sequência. E como assim, eu me cadastrei ali pro leiloeiro. Tem alguma regra? Qualquer pessoa pode se cadastrar para entrar no site, no cadastro do leiloeiro? Como que funciona isso? Qualquer pessoa. Tem alguns impedimentos referente ao próprio leilão. Assim, por exemplo, no judicial, se eu for advogado de uma das partes ali, eu não posso participar daquele leilão. Né? Mas, como regra, qualquer pessoa que tem capacidade civil, vamos dizer assim, que né, tá nas suas faculdades mentais normais, pode participar ali do leilão. Vai ser exigido, o leiloeiro geralmente exige um cadastro prévio, né? E nesse cadastro tu envia documento de identidade, comprovante de residência, se for casado, certidão de casamento. Parecido com a abertura de uma conta digital. Sim, né? Alguns exigem selfie segurando o documento. Né? Tem esse cadastro prévio, sim. Até para eles poderem fazer uma análise
não sei, da possibilidade de comprometimento da renda dessa pessoa, porque, sei lá, deu o lance e daqui a pouco não condiz ou não tem essa condição, ou até o próprio dono do imóvel foi lá e deu um lance. O objetivo principal é impedir uma disputa falsa, vamos dizer assim. Né? Que o meu imóvel tá indo a leilão, eu me cadastro lá, ou minha esposa se cadastra lá e vai dando lance pra tirar os outros da jogada e depois não vai cumprir o lance. Justo. O principal objetivo é esse. Né? E até pra poder punir quem faz isso. Né? Que tipo de punição que acontece, por exemplo, nisso? Então, no extrajudicial, a principal punição é que a pessoa seja impedida de participar daqueles leilões. Tá? Eu nunca vi acontecer, até porque eu não sei se é uma punição que é pública. Né? E no judicial, a pessoa pode ser multada. Esse até eu já vi acontecer. Da pessoa dar ofertar o lance, né? E depois não pagar o lance. Aí ela pode receber uma multa por um ato, né? Atentatório, a dignidade da justiça, que a gente fala. E aí é um percentual, geralmente 10% sobre o valor da causa. Então, isso aí tem que tomar cuidado. Se for pra dar lance, é bom... Que seja coerente. É bom cumprir, é bom cumprir. Né? Porque pode estar sujeito a penalidade, sim. Então, pode financiar normalmente o imóvel extrajudicial, que seria de banco, né? Vamos recapitular aqui. O extrajudicial a gente pode financiar normalmente, que em vez de 20% de entrada, que é o eventual de um imóvel novo, tu trabalha com 5% de entrada mais os 5% do leiloeiro. Essa é uma possibilidade, não é regra. Tá? Não é regra. A regra vai estar no edital. Tem imóvel da Caixa que não financia. Tem imóvel da Caixa que financia com 5% de entrada. E os outros bancos, a entrada geralmente é maior mesmo quando financia e muitas vezes também não financia. Tem imóvel que, por exemplo, só parcela. O Itaú, o Santander, é bem comum só parcelar. 30% de entrada e aí 12, 24 ou 36 vezes, dependendo do valor do imóvel, né? Então... A taxa de juros de um financiamento, vamos falar da Caixa, que é a vovozona aqui dos leilões. A taxa de juros de um imóvel de leilão, será que é igual? Já chegou a... É igual? É igual. Bem próximo, assim. Eu te confesso, assim, que eu nunca comparei no mesmo período um financiamento de leilão e um financiamento normal, né? Mas pelo que a gente vê dos números, assim, é bem próximo. E será que, até para quem está avaliando essa possibilidade, será que quando é possível financiar, não sei se tu já chegou a ter uma análise disso, quando é permitido o financiamento, será que o valor do imóvel também já não está um pouquinho mais alto contando com isso, e geralmente mais em conta usa à vista ou parcelamento direto, ou não tem um indicador para isso? Assim? Não, eu nunca notei essa relação. O que a gente sabe é disponibilidade de dinheiro da Caixa mesmo. Né? Porque é um recurso que tem fim. Boa. Né? Então, às vezes, o recurso está mais abundante, aí uma grande quantidade de imóveis acaba sendo financiável. O recurso está um pouco mais escasso, aí pode sair um lote com menos imóveis financiáveis, né? Então, isso a gente nota, assim, que... Nossa, e da Caixa deve ter muito imóvel, né? Porque hoje é a maior fatia do mercado imobiliário deles. É a Caixa, falando assim, sem pesquisar, né? Mas do que a gente vê aí, se eu precisasse apostar, eu apostaria que é o maior banco em oferta, né? De imóveis de leilão. E quanto tempo leva, Carlos? Assim, abriu, vi um anúncio ali que vai abrir o leilão da Caixa. Quanto tempo que rola até iniciar o leilão propriamente dito? O tempo de leilão, tipo, no dia já rola, já sei quem ganhou, quem não ganhou, de transferência, tu tens uma ideia com base nos teus arremates aí? Assim, eles expedem o edital 30, 60 dias antes, né, do leilão. E esse é o tempo necessário para fazer as análises que precisam ser feitas, né? Para decidir se vai participar do leilão ou não. E aí é feito o primeiro leilão. Esse, assim, geralmente não tem lance, porque o desconto é menor. Né? E aí no segundo leilão, que às vezes é uma semana, 15 dias, 30 dias depois, aí sim que a gente tá falando de desconto de 40%, 50%, 60%, né? Do
do valor do imóvel no extrajudicial. Então não acontece já no primeiro? Geralmente no primeiro a galera não dá lance, assim. Investidor pelo menos não, né? Porque acaba não sendo interessante. Porque na revenda tem muitos custos, né? Tem que pagar o corretor que vai vender pra gente, tem que pagar o ganho de capital, né? O imposto de renda, tem que pagar a documentação do imóvel. Então, pagar pelo valor de mercado pro investidor não vai valer a pena. Vamos dizer assim, pro usuário final daquele imóvel, talvez valha pela possibilidade de uma entrada menor, se for o caso, né? Então, no primeiro leilão, geralmente não é tão abaixo assim da realidade. Não. Geralmente não. Pode até ser um pouquinho abaixo, mas... Não pra fechar conta. Não. Daí não fecha, geralmente não fecha a conta. Porque assim, né, Jéssica, qual que é a diferença de... Vamos falar em comprar, né? Comprar um imóvel leilão e comprar um imóvel com a Jéssica. O imóvel de leilão, 99%, sei lá, dos casos, tu não tem como ir lá, entrar, avaliar, ver se precisa de uma reforma, se não precisa, né? É feito com base em análise de papel, vamos dizer assim. Sim. Né? Então tu tem que ter uma margem, né? Comprou o imóvel, sei lá, com uma margem de 10%. Qualquer coisa que sair do teu roteiro, esse 10% vai ser consumido, né? Sei lá, uma dívida que tu não conseguiu detectar, ou sei lá, vamos pensar num caso extremo, um ex-dono, né? Um ocupante que a gente chama, que vai depredar esse imóvel. Acontece, né? É verdade. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas a gente vê relatos, assim, de ocupante que depena a casa. Foge do teu controle e tu não tem... Derrubou uma parede. Se eu tenho só, sei lá, 10 mil de imagem, às vezes essa diferença aí já era, né? Estraga, sei lá, um revestimento. Então, tem que ter margem. E quando, por exemplo, assim, arrematei o imóvel e a pessoa não quer sair do imóvel, é um risco que se corre. É um risco que se corre, né? E aí faz o quê, rapaz? Aí tem que entrar com ação judicial, né? Em último caso, se entra com ação judicial, geralmente, né, quando eu falo a gente, assim, é porque tem mais um grupo que arremata junto comigo, né? Mas a gente sempre tenta uma desocupação amigável, tá? Como é que a gente faz essa desocupação amigável? Tenta descobrir o contato da pessoa que tá lá, manda um WhatsApp, enfim, se não responde o WhatsApp, a gente chega até a mandar correspondência por correio mesmo, né? Disponibilizando, dizendo que a gente tem interesse em ocupar aquela casa, em tomar a posse pra gente, mas com o menor impacto possível pra ela, né? E aí, nessas ocasiões, a gente já chegou a pagar mudança, a ajudar com o primeiro aluguel. Porque, assim, falou em leilão de imóvel, talvez até no teu podcast vai ter alguém falando: nossa, esse aí tá tirando a casa do pessoal que tá em dificuldade. Sempre e tal, tem, né? A gente pode olhar por esse lado. Realmente, a gente tira alguém de casa que ficou devendo, passou por uma dificuldade e tal. Mas por que isso acontece? Porque se o banco não tiver uma ferramenta eficiente de se ressarcir do prejuízo dele, daquele dinheiro que ele emprestou, ele não vai emprestar para mais ninguém. Justo. Né? Então, é o normal do mercado. Então, o que eu prefiro pensar? Eu prefiro pensar que eu tô auxiliando o mercado a ter liquidez. Né? Senão ia acabar o crédito imobiliário no Brasil. Com certeza. O banco só continua emprestando porque ele ganha dinheiro com isso. A partir do momento que ele começar a perder dinheiro com isso, ele não vai mais emprestar. E aconteceu muito isso, Carlos, no começo do Minha Casa Minha Vida. Eu ainda não era corretora, mas eu escutei muito dos corretores mais antigos que, quando surgiu Minha Casa Minha Vida, os imóveis estavam mais baratos e a liberação da Caixa era muito fácil. Por exemplo, a pessoa não tinha renda, tu ia lá com uma declaração, eu recebo tantos por mês assinado, e aquilo ali servia como comprovação de renda. E aí, o pico de venda de imóvel da Caixa foi horrores, subiu um monte. Só que aí a inadimplência começou. Porque aí a galera já não honrava com aquela declaração, porque não era uma renda real deles. E aí começou a entrar imóvel para leilão. E aí começou a ser dificultado cada vez mais o financiamento, justamente por isso, né? Exatamente. Então, assim, quase tudo na vida a gente consegue olhar por mais de um lado, né? Exatamente. Eu realmente acredito que é um trabalho, assim, para que as pessoas que querem pagar, que conseguem pagar, continuem tendo acesso a crédito. Qual outro ponto de atenção, por exemplo, poxa, eu tenho que já ver se o imóvel está ocupado, vou ter que ter esse jogo de cintura
de desocupação, a pessoa pode detonar o meu imóvel. Qual outras variáveis que é legal, assim, o pessoal se atentar, assim, ó, pode, sei lá, ele já ter revendido esse imóvel, pode ter alguém que entrou com, sei lá, uso capião, nem sei se dá, se existe, enfim. Olha, acontece de tudo, tá? Eu imagino. De tudo. Principalmente imóvel caixa, que a gente chama assim de Minha Casa Minha Vida, tem alguns problemas que tem que prestar bastante atenção. Risco de estrutura, né? Tem empreendimento aí que deu muito problema de ser condenado mesmo, de estar quase caindo, né? Então, por isso que é importante falar com o corretor de imóvel da região, né? Da cidade de preferência. Tem problema de invasão de imóvel, né? A pessoa fez o financiamento Minha Casa Minha Vida, viu que não ia conseguir pagar e simplesmente abandonou o imóvel e outra pessoa entrou, né? Então, tem uma infinidade, assim. Mas os principais que eu diria, assim, seria essa questão do imóvel estar condenado ou não. Tipo, tem um risco estrutural, né? Enfim, o prédio tá caindo, né? Falar o português bem certo. Tem que cuidar com isso aí, porque pode acontecer, né? E eu acho que esse é o principal. E os débitos de IPTU e de condomínio, se a gente vai falando em imóvel que tá dentro de um condomínio. Né? Porque muitas das vezes o arrematante é responsável por pagar esses débitos que lá de trás, mesmo que eu não... Que não tá no lance inicial. Então essa análise tem que fazer. E tem imóveis aí que tem mais dívida de condomínio do que quase o valor do imóvel, né? E, por exemplo, nesse caso, já tive uma situação de um imóvel que entrou para venda, digo, é uma aula toda vez que eu sento nessa mesa. Eu sei que existem muitas variáveis, principalmente no direito, não é uma regra absoluta e é aquilo, né? Eu sei que talvez muita coisa tu vai precisar de uma análise melhor, mas, por exemplo, assim, já tive casos que a pessoa colocou o apartamento para venda com preço abaixo de mercado, porque senão ia ser leiloado uma vaga de garagem. Nesse caso, entra-se como um extrajudicial ou ainda é algo interno do condomínio, do prédio? Vaga de garagem geralmente vai ser um leilão judicial. Tá? Olha só. Geralmente vai ser judicial. Porque a gente tem aqui no Brasil a questão do bem de família, né? Então, a maioria das dívidas não atinge o único bem que serve de moradia para aquela família. Com exceção do IPTU, da própria dívida de condomínio e das próprias dívidas, vamos dizer assim, da compra do imóvel, né? Mas, respondendo a pergunta, da vaga de garagem, geralmente vai ser judicial. Tá? Vai ser um leilão judicial que está sendo vendida só aquela parte, provavelmente porque o apartamento é o único bem daquela família, então ele é impenhorável, né? Entendi. Então, e aí o que às vezes a pessoa faz é querer vender antes de ir a leilão, para conseguir vender tudo junto. Né? E aí ela vai lá, quita a dívida no processo e aí libera aquela penhora. Né? É uma saída inteligente, porque né, isso tu vai saber falar melhor do que eu, mas vender um apartamento sem garagem num prédio que todo mundo tem garagem, realmente acaba dificultando tanto o preço quanto liquidez, né? Uma coisa é vender sem garagem onde ninguém tem garagem. Sim. Mas vender sem garagem onde todo mundo tem garagem deve dar uma dificultada, né? E em que momento, em outras situações, por exemplo, que o meu lance acaba se extinguindo? Existe alguma outra situação? Tipo, ganhei o leilão, mas aí no decorrer do andar da parte burocrática foi identificado alguma outra coisa que o meu não... Olha, administrativamente é difícil. Geralmente o banco manda para leilão quando ele acha que tá tudo certo. Legal. Né? Mas o que pode acontecer é que o devedor daquele imóvel entrou com uma ação judicial para anular o leilão. E aí pode acontecer do juiz dizer assim, não, esse leilão aqui tá anulado, volta tudo como tava antes, Caixa ou sei lá qual banco for, né? Devolve o dinheiro pra Jéssica e, enfim, zero o jogo. Zerou. Começa tudo de novo. Pode acontecer. Acontece, na verdade. Por isso que tem que ler o edital, tá, Jéssica? Assim, bater o olho no edital, a gente fala que a Caixa ou o banco garante a evicção. O que é evicção? É a perda daquele objeto ali, do imóvel. Né? Então, isso é a primeira coisa que se olha. Boa. Não tem que olhar. Não dá de entrar... Né? Na minha análise de risco, vamos dizer assim, não entra em leilão que não tem essa o vendedor do imóvel não garante. Né? Então, e tem leilão que não garante mesmo. Tem leilão que não garante.
Tem que ler edital. É até bacana a gente falar sobre isso, né, Carlos? E não puxando a sardinha já pro teu lado. Mas eu penso assim, cara, não adianta tu ir de olhos fechados. Você precisa de uma assessoria, querendo ou não, para esses detalhes, essas... Assim, né, Jéssica? Um imóvel geralmente é um investimento considerável para a esmagadora maioria, né, da nossa população. Não é qualquer trocado. Exato. Né? Representa uma boa fatia do capital que aquela pessoa tem. Então, é bom tomar cuidado, sim. Não digo nem só a parte jurídica, mas a parte do corretor de imóveis também. Porque mesmo que eu faça toda a análise jurídica, tá tudo redondinho, não tem problema nenhum, eu corro o risco de comprar algo mais caro do que eu deveria pagar. E aí acabou a validade do investimento, vamos dizer assim, né? Perder dinheiro nesse caso não vai, mas também não vai ganhar. E se o teu objetivo é ganhar, seu objetivo foi por água abaixo, né? Então, mas análise jurídica sim, tem que fazer, mas até dá da pessoa fazer por conta, assim, mas principalmente se for iniciante, vale a pena. Vale a pena, né? Falou em risco jurídico, eu acho que vale a pena faz ter um sentido, advogado né? de confiança ali pra fazer uma análise, né? Eu já tive um caso que o cliente me procurou num dia de manhã, sei lá, 8 horas da manhã, e o leilão era às 10. E aí eu não fiz análise pra ele. Não faz milagre, né? Assim, até foi uma coincidência, porque não é um serviço assim que a gente faz com frequência, mas como é um mundo que eu acabo participando e gostando, mas ele arrematou. Graças a Deus deu tudo certo. Só que deu tudo certo, assim, depois de 2 anos depois, da gente brigando e teve alguma confusão dentro do processo. Caraca, pode levar esse tempo todo? Nesse caso aconteceu, tá? Porque era um leilão judicial. Tá, e teve, judicial. Teve algo bem específico ali. Entendi. Que a gente teve que, enfim, fazer uma petição e recorrer e tal. Foi algo mais que específico. já é um segundo passo que, como tu falou no começo do vídeo, vai primeiro pro extrajudicial, que é mais redondinho, né? Se pudesse dar uma grande dica, é isso aí. Vai pro extrajudicial, principalmente caixa. Principalmente leilão caixa, se for pra começar, né? Começa por ali. Do início ao fim, geralmente leva quanto tempo pra ti, assim, não, tô com o imóvel na mão, tô com a chave pra iniciar com as reformas. Tu tem uma base do que tu já arrematou, é cada caso um caso? Cada caso é um caso, mas coloca aí, sei lá, de 3 a 6 meses. Tá? Porque depende de muita gente, né? Se for financiado, depende da caixa, depende do registro de imóveis. Se tiver que tomar posse pela via judicial, depende do juiz que vai deferir ou não uma liminar pra gente entrar no imóvel. Né? Às vezes não precisa do juiz, a gente consegue amigavelmente, como eu te falei. Né? Mas assim, já teve casos de 1 mês tá tudo certo e já teve casos de 1 ano ainda tá meio enrolado, vamos dizer assim. E acontece de tudo, sabe? Tem uma casa agora no Paraná que a gente acabou a reforma e quando acabou a reforma, os corretores começaram a ir lá pra ver, pra trabalhar a casa, né? E um corretor pegou e falou assim, olha, veio alguém com um cachorro aqui? E não é pra ter cachorro nenhum. Não, é porque eu tô aqui no pátio e tem bastante cocô de cachorro. E olha, brincando? Não é qualquer cocôzinho, não. De um cabrito, assim. Deve ser um cachorro grande. Nisso passou, sei lá, um dia, um prestador de serviço lá, que era o pedreiro nosso que tava fazendo a obra, falou assim, olha, o nosso muro aqui tá todo sujo, o vizinho veio e aumentou o muro. Não, o que tá acontecendo, né? Enfim, a gente foi descobrir, um pitbull do cachorro pula o muro, vai lá fazer as necessidades dele. Vai lá, minha nossa pula senhora. ainda pro outro vizinho, e aí esse outro vizinho levantou um muro de metro, a gente vai ter que levantar também. É um típico caso que, assim, não tem análise que ia resolver isso. Que ia resolver. Né? E foi um gasto inesperado, 1 metro a mais de altura do muro. Se não tem margem, às vezes pode comprometer a tua operação. Olha só, coisa que não dá nem de imaginar, pô. Não, essa casa especificamente é no interior do Paraná. Né? Tudo feito à distância, eu nunca pisei na cidade. Né? Então não tinha como. Cara, como é que tu... Eu que vivo o mercado imobiliário, eu fico chocada, assim, quando tu entra em contato comigo, que volta e meia a gente tá trocando ideia, gente. Jéssica, o que tu acha desse imóvel? Será que vale a pena? Não vale? E foi assim que surgiu esse podcast, tá? Como é que tu avalia isso no interior do Paraná, rapaz? Tem que, assim... Tu acaba fazendo... Tem que ter parceria, né? Tem que ter parceria, mas assim... Sem internet não seria possível, né? Já começa por aí. Mas, antes de arrematar,
como é que funciona? Vamos dizer que eu não sou de Brusque. Tá? Eu sou, sei lá, de São Paulo. E eu sou um investidor de leilão e quero arrematar uma casa aqui em Brusque. Eu vou fazer toda a parte de documento e tal, eu consigo conferir a distância, né? Para ver a casa, para ter uma ideia de mercado, eu vou precisar de um corretor da região. Não tem como. Não tem como fazer sem o corretor. Aí o que eu faria? O que eu faço, na verdade, né? Imobiliárias Brusque, ou corretores de imóveis Brusque. Dou um Google mesmo. Aí aparece um lá, fala, ou manda um WhatsApp, ou liga. Vamos dizer que fosse pra Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Aqui é o Carlos, tal. Eu tô vendo uma casa em Brusque pra arrematar, mas eu não conheço a região. Será que tu pode me dar uma ajuda nisso? Aí vai vendo. Quem tem mais disponibilidade ou afinidade vai dando certo. Né? E claro que sempre tem uma moeda de troca. Né? Às vezes a gente garante... Nossa, com corretor, assim, é muito legal, porque a gente acaba fazendo um monte de arranjo pra ficar bom pra todo mundo. Que legal. Né? A gente, não, tu me ajuda a verificar isso aí e tal, e aí tu fica, sei lá, um tempo de exclusividade só pra ti, depois de concluída a reforma, só tu que pode vender por tanto tempo. Ou, se vender em tanto tempo, a comissão é maior, sabe, cara? Faz de tudo, assim. E também te ajuda a encontrar contato de lá pra reformar, pra fazer o... Totalmente, assim... Nessa casa específica que eu citei aqui, ali do Paraná, uma corretora que indicou, o pintor bom é esse aqui, ou, sei lá, o marceneiro bom é esse aqui, material de construção sério pode ir naquele lá que não tem problema. Porque assim, é tudo Pix na confiança, né? Compra de material, por exemplo. Né? O prestador de serviço vai lá na loja e fala, preciso, sei lá, cimento. Qual é o valor? Tanto. Manda o Pix, né? Claro que a gente pede nota de tudo pra questão de imposto de renda também. Que dá de abater, né? Dá de abater muita coisa. Então, mas assim, é assim que funciona. Liga, conversa, manda WhatsApp. Aí tem corretor que aí já sabe e fala assim, eu tenho tem um imóvel aqui que tá mais barato que leilão, o cara precisa vender esse mês e tal. Olha só. Começa a acontecer também, Começa a aparecer. É bem legal, assim. E aí tu também vai ter que procurar outro corretor pra ver se realmente tá abaixo do preço do mercado ou se o cara não tá passando a gente acaba pegando confiança, né? Mesmo à distância, porque vai vendo que as coisas funcionam, né? A internet, o WhatsApp facilitou muito isso. Né? Às vezes alguém que era um estranho, mesmo que tu só conversou pelo WhatsApp, acaba sendo alguém que tu, claro, pode se enganar, né? Mas dá de medir uma certa confiança ali na pessoa, né? E o legal é que tu consegue, tu precisa, na verdade, ter esse dado, essa tua organização, para tu conseguir vender num preço de comercial coerente, né? Ou até um pouco mais abaixo para vender rápido. Aí vai muito da demanda e urgência de cada um. Tu analisa isso também. O normal é, sei lá, um geminado ser vendido a 320. Eu vou arrematar abaixo para vender a 300 e fazer giro rápido. Claro, geralmente a gente faz, né? Prefere vender um pouquinho abaixo, né? Pra fazer girar, né? E esse Porque não é o objetivo... Claro que tem um investidor que faz, como tu falou, para carteira de aluguel. Isso é uma coisa. Mas o meu objetivo, né, e dessas pessoas que estão junto comigo, que a gente acaba arrematando juntos, é fazer girar. Fazer girar. A última operação que a gente concretizou, por exemplo, deu 50% em 11 meses. Mas a gente deu um descontinho. Então, se a gente não dá aquele descontinho, talvez perde o negócio e aí... vai dar o mesmo 50%? Muito possivelmente vai dar o mesmo 50%. Só que daqui, sei lá, a 11 meses, a outros 11 meses. Então a gente tá falando de 22 meses, 50%, ou 50% em 11 meses. Justo. Né? Vale mais a pena o que antecipar. Compensa? Esperar mais e deixar lá parado dando despesa ou Exatamente. baixar um pouquinho o dinheiro investido, vai me dar uma aplicação ali mais simples, um e pouquinho ao mês, executei e fechei. E parte pra próxima, né? E pode fazer financiamento. Se eu vender para um consumidor final... Financia normal. Qualquer diferente banco. Do carro, né? O carro às vezes tem problema de fazer seguro. Disso. Não, imóvel não tem nada disso. Tá? Se quiser comprar, o vendedor comprou em leilão. Não vai ter problema nenhum. Tá? Nenhum. É financiado, tranquilo. E quais os pontos, eu anotei aqui assim, quais os pontos que tu, Carlos, analisa até que ponto tu pode chegar? Tipo, esse é o imóvel... o primordial que passa no meu crivo tem que ser esses pontos, assim. Olha, preço, né? Preço é o primeiro, porque se não tiver mercado, não adianta o jurídico tá todo ok. Né? Então,
Sim, o que se busca numa arrematação à vista? Vão arrematar à vista. Pelo menos uma margem de lucro ali de 30%. Porque eu achei muito legal que tu falou assim, ó, eu tenho que considerar os 5 do leiloeiro, da revenda e principalmente que muita gente esquece na hora do investimento, o ganho de capital. Tem muito custo escondido. Exato. Por exemplo, a distância, um custo que tem escondido que às vezes a gente não lembrava, mas ter alguém na cidade para fazer a transferência das empresas concessionárias de serviço público, água, esgoto, né? No Paraná tem a Sanepar lá. Nossa, tem cidade que é só presencialmente que faz. Putz. A emitir guia de TBI, tem cidade que só emite guia de TBI presencialmente. Não creio. E aí todo mundo tem que ser remunerado pelo seu serviço. Mas vai ter que achar um despachante lá, alguém lá pra... Tem que pagar alguém lá pra ir fazendo. Então, mas respondendo a tua pergunta, a primeira coisa é ali olhar o preço, né? Que nisso que já entra essa conversa inicial com o corretor. Aí eu vou falar, não, ali tu consegue, se fizer uma reforminha mínima e tal, né? Dar uma limpeza na casa, pintar, deixar ela mais legalzinha. Tu só vai poder ver depois de arrematar. Depois de entrar, mas tem que ter uma estimativa. Tem que ter uma estimativa que aí faz por metro quadrado, né? Sempre vai ter o risco, tá, Jéssica? Assim, quem não quer risco... Não compra. Não vai pro leilão de imóvel. Deixa o dinheiro rendendo num banco lá, que aí é mais tranquilo. Ou compra com a Jéssica corretora ou imóvel na planta. Exatamente. Compra. Porque assim, no leilão, quase sempre vai ter. Porque a grande maioria não aceita visitação. A grande maioria dos imóveis não aceita visitação porque tá ocupada por alguém que tá devendo. Né? E a pessoa, pessoa não vai te receber com um bolo pra um café da tarde lá pra comprar o imóvel que ela tá morando. Mas é bom que aí tu já sabe que a depender tu já vai ter mais essa, entre aspas, dorzinha de cabeça da pessoa sair do imóvel, né? Tem que botar todo o desgaste disso. É uma planilha também. mesmo, é uma planilha que, sei lá, tem 40 linhas botando lá de análise. As variáveis, né? Tem bastante coisa, assim. Mas o principal é... Porque assim, ó, se não tiver de acordo com o mercado, não adianta, né? Não adianta, vou arrematar um imóvel de 500 mil, mas na verdade ele vale 480. Acabou, não tem o que fazer, né? Não tenho como remediar, né? Ou tem pra vender pra alguém por um valor errado, aí também não é legal. Sabe o que eu acho mais legal de todo esse nosso papo e que prova mais uma vez a importância do corretor de imóveis? Porque independente do tipo de negociação, seja judicial, seja extra, seja na planta, seja pronto, financiamento, tu sempre vai precisar da assessoria do corretor de imóveis para te dizer se é ou não um bom negócio. Isso é bem verdade, tá? Teve um caso recente agora que a gente tava analisando um imóvel em Blumenau. Pensa o apartamento legal. Muito legal. E aí, conversando com os corretores lá, eles falaram, o problema desse prédio é a entrada e saída dele. Porque fizeram, sei lá, qual... avenida e tal, que a garagem tá bem numa curva e diz que ninguém quer, uma barulheira e tal, não é muito fácil vender. Uma coisa assim que no papel nunca identificar, né? Eu também não sei até que ponto que isso influencia mesmo, mas não foi só um que falou. Mais de um corretor falou isso, tá? E aí, por ele tá com esse ponto, vamos dizer assim, de desvalorização, não de desvalorização, é algo que o pessoal não gosta. Né? Não tá gostando do barulho e do acesso ao prédio. Acabou que muitos moradores se mudaram, tá? Estão alugando os imóveis num preço baixo. Esse preço baixo, às vezes, está atraindo alguém que não cuida tanto assim do prédio, né? Então... Tá depreciando o imóvel. É variável, assim, que sem alguém lá da região não tem como saber. Beleza, Brusque e Blumenau, podia ter ido lá ver. Só que também é uma tarde que se perde, né? Não, é mais fácil ligar. Isso. Por mais que tu tenha a visão... Só quem é dali pra saber que esse é o ponto-chave do negócio. Exatamente. Não, e pensa o apartamento que olhando assim... Eu acho que já foi o leilão dele. Se não for, eu vou te mandar. Porque é muito legal o apartamento. Um apartamento bom e um preço bom, assim. Meu Deus, tu não me fala isso, que a minha mulher é de Blumenau, ela é doida pra ir pra lá. E tu me diz que tem um imóvel bom lá em Blumenau ainda de leilão. Falar... bom olhando. Mas o corretor já fez a ressalva, tem isso que é o problema dele. Né? Mas tem, imóvel bom, né? Enfim, eu não sei falar muito de mercado, assim, porque não foram também tantas centenas, milhares de arrematações, né? Mas imóvel bom, eu acredito que tem em todo lugar. Claro. E principalmente o que eu acredito muito todo imóvel tem um comprador. Boa. Isso eu não tenho dúvida, assim. Talvez o preço tá errado, talvez teu público-alvo tá errado, mas se fizer o trabalho certo de identificar
quem que é o verdadeiro interessado naquilo vai vender. Arrasou. É o que eu sempre falo. Sempre vai ter cliente para o imóvel. Desde que ele esteja no preço certo de mercado, vai ter venda. Não existe, tem público para tudo. Isso é claro, assim. Tem uma coisa que pra gente aqui em Santa Catarina, em Brusque, Santa Catarina e Brusque, nossa região aqui principalmente, Vale do Itajaí, vamos dizer assim. A gente não imagina como tem imóvel, entre aspas, barato, né? Mas se jogar em leilão da Caixa, assim, tem casa por 30 mil reais. Sabe? Até menos. É esquisito, né? Pra nossa realidade falar porque do imóvel Não, aí tem coisa. O que compra em Brusque com 30 mil reais de imóvel, né? Tu mal consegue dar entrada num imóvel com 30 mil. Uma vaga de garagem e olha lá, vai ser apertadinho, né? Louco. Mas tem bastante coisa. E tem arrematante de leilão que só trabalha com imóvel, a gente chama de imóvel pop, né? Só imóvel popular, assim, menos de 50 mil ou até 100 mil. Tem gente que só gira isso, e aí é uma coisa mais frenética, né? Tem de tudo. Tem gente que só arremata fazenda, tem gente que só arremata apartamento, tem gente que só arremata, por exemplo, imóvel com mais de um dono, porque isso também acontece. Arremata a fração. Vamos dizer que eu tenho um imóvel, comprei um terreno junto com, sei lá, um tio meu. Meio a meio cada um. O meu tio se enrola e fica devendo. Às vezes vai a leilão só a parte dele. A minha não. Tem gente que só arremata esse tipo de coisa. Aí também é mais jurídico aí. Acaba sendo mais jurídico. Só que tem menos disputa. Né? Tem de tudo. Cara, que loucura. É realmente um mundo totalmente à parte. É um mundo à parte. Pô, é muito louco. Eu tenho muito interesse, assim, de leilão de fazenda, sabe? Só que pensa uma coisa que, se eu já não entendo nada de apartamento, imagina de fazenda, né? Porque deve ter um monte de coisinhas a mais ainda, né? Meu Deus, né? É muito solo e não sei o que, é muita coisa. Cara, que loucura. Tem muito... Cara, é um mercado assim... eu quero viver de leilão. Dá de viver de... Enfim, né? Viver de imóvel, né? Que muita gente vive. Compra e revenda. Compra e revenda, ou aluguel, fazer carteira de aluguel. Dá de fazer. É um mundo... gigantesco, assim, às vezes até é ruim, né? Porque quanto mais opção, tu fica um pouco perdido, né, Jéssica? Por isso que, assim, eu e esse pessoal nosso ali, é mais casa e apartamento até o médio padrão, assim. Muito alto padrão também não, porque aí é um capital maior e a gente não entende muito da liquidez. Justo. Essa liquidez, ela vai variar mais também, dependendo da região. Né? Uma coisa é uma casa de 2 milhões de reais aqui em Brusque, né? Outra coisa é uma casa de 2 milhões de reais, sei lá, sem discriminar lugar nenhum, mas imagina numa cidade menos desenvolvida aí, né? Muda muito, né? Então eu acho mais difícil. E o que eu ia dizer que deu branco aqui agora? Vai muito... Peraí, gente. Calma aí, que vai ir. Lembrei. E a gente tava conversando aqui agora e eu falei desse ponto do corretor de imóveis, né? Mas quando a gente fala de um imóvel de leilão, tem esses riscos também. Mas assim como um imóvel normal, na planta que tu for comprar, se tu não compra o imóvel certo, tô comprando para investimento. Se tu não comprar na localização certa, ele não vai te dar a mesma rentabilidade que um outro investimento melhor localizado. Se tu não compra de uma construtora de confiança, uma construtora de credibilidade, o que garante que também vai te entregar essa obra ou não? Exatamente. Então, quando a gente fala de investimento imobiliário, lógico que o teu tem um risco muito maior. Tem. Mas tu precisa analisar, tu precisa puxar todos os dados. Não dá de comprar só pensando assim, é 50% de desconto, eu vou ter o lucro e acabou. Essa aí de olhar só o desconto já era. É a receita pro fracasso, sabe? Que engana muito, tá? E sim, tem que avaliar, tem que, assim, localização, como tu falou, né? Tem cidades, por exemplo, que da linha do trem pra cá é bom, da linha do trem pra lá é ruim. Sabe? Já vi de tudo, assim, é engraçado. Sabe? É uma coisa... Tem muitas variáveis, tá? Casa, sei lá... aqui nessa cidade, casa de um quarto só, ou um quarto mais uma suíte, não vende. Pessoal, todo mundo... vai vender, né? Mas, tipo assim, a liquidez vai ser bem menor. Tem de tudo. Olha, já
Já foi visto. Já viveu muita coisa por aí, assim. Não tanto quanto eu gostaria. Eu queria conseguir arrematar mais, né? Mas do pouco que foi arrematado aí, já foi vista muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Tem alguma dica, assim, caminhando pro final aqui do nosso pod? Alguma dica de ouro que tu daria para uma pessoa que tá assistindo o nosso podcast? Não vamos dizer uma pessoa que já tem conhecimento jurídico, como que tu tem, mas uma pessoa que já tem os seus investimentos na planta, já tem a sua carteira de aluguel, que queria uma nova cesta de ovos aí no mercado imobiliário de leilão. Uma dica de ouro que tu assim, cara, se eu tivesse essa informação antes de fazer o meu primeiro investimento, teria mudado todo o meu jogo, ou que tu viu alguém fazer que, putz, não acredito que ele deixou passar isso. Não, a grande dica, sim, Jéssica, né, pra quem vai começar mesmo é aquela de ser imóvel da Caixa. E se puder, vai no financiado. Ah, mas Carlos, vou pagar juros e tal. Não cai nessa. Às vezes trabalhar com alavancagem, que a gente chama, não é tão ruim quanto pode parecer. Pelo contrário, nos leilões, o que a gente vê, assim, falando em percentual. Claro que o valor em si do dinheiro vai ser menor. Mas em percentual, a maior rentabilidade vai estar quando fizer uma transação financiada, tá? Vamos dizer que eu arremato uma casa de 100 mil reais, tá? E dou 5% de entrada e 5% do leiloeiro, gastei 10 mil. Tá? Claro, conta burra, vamos falar assim, né? Ou de padeiro. Se eu vender ela por 200 já em 1-2 meses, ok, eu vou pagar os juros, vou ter que quitar lá. Só que a minha base de comparação vai ser os 10 mil que eu investi ali. Exato. Né? Então, se eu ganhar 2 mil reais, eu ganhei 20%. Né? Enfim, não vai ser menos que isso. Se ganhar 10 mil reais, gastou 10, ganhou 10, 10 mil para um imóvel é pouco e tal. Mas são 100%. Em 2 meses? Aonde é que tu vai tirar 10 mil em 2 meses descapitalizando pouco? Tem uma história bem legal aqui de Brusque, mas nessa época eu nem pensava em arrematar, assim. Era leilão presencial. Eu fui num leilão, talvez até a pessoa vai lembrar disso, que arrematou. Porque hoje é corretor de imóveis, tá? Eita, rapaz! Aí eu fui num leilão presencial, ele arrematou uma vaga de garagem, tá? E acabou o leilão e tal, como eu disse, presencial. Quando tava todo mundo saindo, chegou uma pessoa que era moradora daquele prédio. Falou assim, saiu a vaga de garagem, vendeu e tal. Aí essa pessoa falou, não, eu comprei. Queres vender? Quero. Ele ganhou, eu não lembro o percentual, assim, mas eu lembro que eu sei, não acredito. Sei lá, comprou a vaga por 30, vendeu por 50. Tipo assim. E assim, em minutos. Foi acabar o leilão, ele encontrou no corredor da Justiça Federal aqui. Caraca. Isso aconteceu, cara. Foi uma... Eu vou mandar pra ele depois. Manda. Se ele autorizar, eu vou te dizer quem é. Mas Fechou. Foi legal essa história aí. Não era um valor grande, porque era vaga de garagem. Mas mesmo assim. Né? Mas que nem tu falou assim, faça o financiamento. Se a pessoa vir com essa objeção de pensar assim, mas financiar eu vou perder lucro. Claro que não, porque é exatamente isso que tu falou. Por mais que tu vai ter a despesa de transferência de documentação que tu teria tanto de revenda direto ou financiado, se tu vender esse imóvel em um curto espaço de tempo, tu vai tirar os juros do financiamento. Da mesma coisa quando eu falo pro cliente, meu Deus, minha casa, minha dívida, 30 anos pagando. Mas quem diz que tu precisa pagar em 30 anos? Se tu usar o teu FGTS, tem inclusive dados da própria Caixa Econômica que o tempo médio de pagamento de quem financia em 30 anos é 12 anos. Olha só. E esses juros, que daria 3 imóveis, cai mais do que da metade. Tu não chega nem a pagar outro imóvel de juros. E aí o teu imóvel valorizou, tu pagou em 10, 12 anos e tu bateu muito dos juros. Imagina na revenda de imóvel de leilão. É sem sombra de dúvidas E a tua base de comparação diminui muito, né? Em vez de ter desembolsado aquele... Se eu pagar à vista os 100 mil e eu lucrar 2 mil, eu tô falando de 2%. Aí é pouco. Agora 10 mil reais investido e tirar 2 mil já são 20. Exatamente. É essa conta que às vezes é interessante fazer, assim. Nas recentes a gente não conseguiu financiar, porque eu acho que a última até era do Itaú, aí teve que pagar à vista, assim. Mas eu sempre tento... Claro! Sempre tento dar preferência pro financiado. Então a dica seria, vai pela Caixa, né? Nunca entra num negócio que tu não leu pelo menos o edital e, né, entender um pouquinho minimamente ali. Se puder, paga um advogado, a consulta dele não sei se vai ser um fim do mundo comparado com o investimento que tá fazendo. Com certeza. Né?
E, enfim, né? E se tiver acesso ao corretor de imóvel daquela região, tem que falar com ele, né? Se for uma casa ou um imóvel em outro lugar. Mas a dica de ouro é essa: vou começar amanhã. Pesquisa os da Caixa e os que são financiáveis. Boa. Até porque se tu faz o financiamento, às vezes tu pega um pouquinho a mais e dá mais uma melhorada no imóvel e tem um lucrinho. Paga a reforma, né? E aí tem um lucrinho ainda a mais, né? Mas, para fechar, então, é um negócio que também tem um risquinho aí maior e que tem que ser bem analisado, né, Carlos? Tem. Até a gente conversou em off aqui, né? Hoje atravessar uma rua tem risco, então Exato. O risco vai estar, né? Vai estar em todo lugar. O que a gente tem que fazer é saber qual o risco saber até que ponto a gente aceita aquele risco, né? Até que ponto aquele risco vai impactar na minha vida. Também não adianta fazer nada para não dormir de noite, né? Exatamente. Não sei que ame o risco. Eu não amo o risco, não. Tá louco? Eu prefiro, né? Quanto mais seguro, melhor. E aí a segurança vai vir daquela análise, daquele estudo, da parceria com o corretor. A gente vai minimizando esses riscos mesmos, né? Quanto tempo tu estudou até formalizar a primeira e dar certo, né? Até virar um negócio. Vai um tempinho, mas assim, como a gente falou, contrata alguém, é atalho, né? Contrata alguém ali. Com o corretor já tira muita informação, né? É incrível, assim, o pessoal da região acaba sabendo, né? Não tem como não saberem, né? Que legal. Enfim, é isso. É isso, Carlos. Quero te agradecer demais pelo papo, tá? Sensacional, porque realmente abriu os meus olhos para muitas possibilidades. Arriscaria? Não. Eu sou muito pé no chão, virginiana. Cara, admiro, porque eu acho sensacional. Assim mas arrisca com o da Caixa, Jéssica, é legal. É igual vir aqui no podcast, eu tô estreando no YouTube. Né? Justo, então, boa. Também tinha o risco de eu vir aqui e, sei lá, não falar nada com nada. Então, Capaz. O risco tá em todo lugar. Todo lugar, é isso aí. Meu amigo, brigadão mesmo, tá? Obrigado Foi também. sensacional o papo. Tenho certeza que todo mundo que assistiu também vai tirar muito proveito. E agora tem que investir comigo também, não só com imóveis em leilão. Combinado, vou ter que esperar vender algumas casinhas e tal. Lá, o Miguel. Aí a gente vê. O Miguel do investidor. Gente. Não, mas vale a pena. Obrigado, tá, Jéssica, pelo espaço aí. Eu espero realmente que tenha sido útil. Meu Deus. Como vocês viram, é difícil gravar uma resposta, mas é um mundo, estudem, né? Porque o retorno pode ser bem interessante. Geralmente é interessante. Faça uma coisa com calma e com precaução que dá certo. Carlos, posso deixar o teu Instagram, o Instagram do escritório, o teu contato, para se alguém quiser tomar um café, conversar mais a respeito, enfim. Posso deixar ali pra galera? Pode. Fica à disposição porque, como eu te falei, tudo é relacionamento, né? Isso aí. A gente não vive numa bolha. Então, o que precisar, a gente tá à disposição para ajudar aí. Show de bola. Gente, então é isso. Vou deixar aqui na descrição. E já apareceu aqui também, durante o nosso podcast, o Instagram do Carlos. Comenta, compartilha, para engajar os grandes players do mercado imobiliário aqui de Brusque. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!